Boa noite, irmão e irmã. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam sobre todos e todas. Vamos ao nosso momento devocional de hoje em Êxodo capítulo 11, que é a continuidade do último diálogo entre Moisés e o faraó, quando o faraó expulsa tanto Moisés quanto Arão da sua presença. O texto sagrado continua. Disse então o Senhor a Moisés: Enviarei ainda mais uma praga sobre o faraó e sobre o Egito. Somente depois desta ele os deixará sair daqui e até os expulsará totalmente. Diga ao povo, tanto aos homens como às mulheres, que peça aos seus vizinhos objetos de prata e de ouro. O Senhor tornou os egípcios favoráveis ao povo, e o próprio Moisés era tido em alta estima no Egito pelos conselheiros do faraó e pelo povo. Bem, nestes 3 primeiros versículos, nós temos informações importantes. Primeiro, na parte final do diálogo entre Faraó e Moisés, Deus começa a revelar a Moisés qual seria o último dos grandes juízos que ele derramaria sobre os egípcios. Seria uma praga tão mais potente, tão mais letal contra aquele povo, que os israelitas não seriam apenas libertos, eles seriam expulsos. Mas antes disso, Deus fala com Moisés: diga a todas as pessoas do povo, homens e mulheres, que eles peçam aos egípcios objetos de prata e de ouro. Ou seja, Deus não apenas retiraria o seu povo da escravidão, mas faria com que eles saíssem de lá ricos, que eles tivessem muitas posses e muitos bens. E o texto sagrado afirma que Deus fez com que os egípcios olhassem com bons olhos tanto para Moisés quanto para com o povo. E isso por causa da pesada mão de Deus, que estava causando tanto dano, que estava ferindo e infligindo tanta dor àquelas pessoas. Então, a partir do verso 4, Moisés retoma o último diálogo com o faraó. Disse, pois, Moisés ao faraó: assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito. Todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca jamais houve, nem haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Nota, esta seria a praga mais dolorosa, mais difícil de suportar. Todos os primogênitos seriam mortos, tanto o primogênito de Faraó quanto da pessoa do nível social mais baixo daqueles dias, o filho da escrava que trabalhava no moinho. Bem, não importa a classe social, não importa a condição socioeconômica, os primogênitos dos egípcios seriam feridos, seriam mortos. E essa é uma praga dolorosa, porque pense, todos os pais projetam suas melhores expectativas em seus filhos. E isso faria uma interrupção tão, mas tão dolorosa, tão difícil de suportar. Há algumas pessoas entre nós que, infelizmente, já passaram pela dura experiência de sepultar filhos. Nós costumamos dizer que quando os filhos enterram os pais, há uma dor muito grande. Mas quando os pais têm de enterrar seus filhos, sim, isso é uma situação brutal, de dor, de enfrentar o mais latente sofrimento na vida humana. Deus então informa isso. Haverá um pranto no Egito, segundo as palavras de Moisés, como nunca houve antes, nem jamais haverá depois, porque não haveria qualquer família entre os egípcios que não estaria em luto. Todos estariam, portanto, suscetíveis a uma das mais tenebrosas dores que nós podemos enfrentar na vida humana. E por quê? Porque Deus estava definitivamente dando ao seu povo o livramento prometido, cumprindo as promessas feitas aos patriarcas Abraão, Isaque, Israel, e também julgando os egípcios pela sua maneira vazia de viver, pelo seu modo de agir em relação a Deus e à criação,
pela sua depravação, pelo seu grande montante de pecados. O pecado, meu irmão, minha irmã, sempre traz consequências perversas, danosas, tanto para a vida quanto para a sociedade. E há um momento em que o próprio Deus intervém, porque nós servimos a um Deus vivo e verdadeiro. Deus não é apenas o criador de tudo, mas ele também é sustentador e ele interage com a sua criação. Ele convive conosco e, portanto, ele intervém na história que ele próprio está dirigindo. Logo, quando um povo, quando uma pessoa entra num modo de viver de total depravação, ou de total indiferença para com Deus, ou de entrega completa do coração à idolatria, bem, a questão do juízo de Deus ocorrerá em algum tempo. E pouco tempo, porque o nosso Deus, ele é atemporal, ele não está preso como eu e você ao relógio cronológico dos eventos. Nós temos alguns ditados populares, entre os mais conhecidos, Deus tarda, mas não falha. Isso está completamente errado, porque Deus não tarda, ele age no tempo certo. Ele é um Deus bondoso, misericordioso, longânimo, mas quando ele derrama a sua ira, quando ele exerce a justiça, sim, ele também é glorificado naqueles que vão perecer. Veja o verso 8. Todos esses seus conselheiros virão a mim e se ajoelharão diante de mim, suplicando: saiam você e todo o povo que o segue. Só então eu sairei. E com grande ira, Moisés saiu da presença do faraó. Bem, este diálogo termina então com a última palavra vinda de Moisés. Ele declara: por causa dessa tua arrogância, dessa tua prepotência, dessa tua rebeldia contra Deus, esta terrível praga atingirá todo o povo por volta da meia-noite. Deus vai proteger o povo hebreu de modo que nenhum cão vai rosnar contra homem ou contra animal entre o povo de Israel. Então você vai ver que há uma distinção, Deus faz uma diferença entre aqueles que estão na aliança com ele e aqueles que estão fora. Entre aqueles que têm o seu temor, embora a questão do temor ainda estivesse muito precoce, muito incipiente no coração do povo de Israel, mas eles confiavam no único Deus vivo e verdadeiro, ao contrário dos egípcios. Bem, Deus faria distinção entre aqueles a quem ele escolheu amar e todos os demais, especialmente o povo egípcio, que naquela altura também era um terrível algoz dos escolhidos de Deus. Moisés então declara: os seus conselheiros, eles implorarão para eu sair, e só então eu vou sair com todo o meu povo. Ele deixa a presença, portanto, do faraó. Verso 9. O Senhor tinha dito a Moisés: o faraó não lhes dará ouvidos, a fim de que os meus prodígios, ou seja, sinais milagrosos, grandes maravilhas, se multipliquem no Egito. Moisés e Arão realizaram todos esses prodígios diante do faraó, mas o Senhor lhe endureceu o coração e ele não quis deixar os israelitas saírem do país. Mesmo com este último aviso, faraó permanece com o coração endurecido. Deus mesmo estava trabalhando nessa situação para mostrar, através dos seus juízos, seu poder, sua majestade, sua soberania, sua santidade absoluta. Moisés sai então da presença do faraó. O povo de Israel já está com os vizinhos egípcios fazendo a coleta dos bens, pedindo objetos de prata e de ouro. Faraó ignora, Faraó não dá ouvidos. Os conselheiros de Faraó estão atentos, mas eles não podem fazer uma decisão. Para nós encerrarmos hoje, finalizo falando a respeito dessa situação triste da vida humana que é corrompida pelo pecado. Quando nós somos expostos à dor e ao sofrimento em decorrência de ações ou omissões de outras pessoas. Os conselheiros do Egito já estavam exaustos e já estavam inteiramente dispostos de dar ouvidos à palavra de Moisés. Mas eles não podiam fazer uma decisão acima do faraó. Eles não estavam no controle da situação. Eles não poderiam mandar o povo de Israel sair pelo seu próprio conselho.
Eles já estavam cansados e convencidos de que todos aqueles grandes sinais, de que aquelas 9 terríveis pragas só poderiam ter sido proporcionadas pelo único Deus vivo e verdadeiro. E, no entanto, pela obstrução, pelo obscurantismo, pela dureza do coração do faraó, eles permanecem sofrendo e sofrerão a mais dura, a 10ª das pragas, que traria a maior tragédia da história daquele país, daquela nação. Muitas vezes, meu irmão, minha irmã, isso acontece na vida humana. Nós também temos que passar por um vale profundo de sofrimento e de dores por causa de ações e omissões de pessoas que estão acima de nós e que, portanto, com o coração endurecido, com os olhos fechados, com os ouvidos tapados para não ouvir, se rebelam contra Deus e se mantêm em posição de rebeldia, causando, portanto, dor e sofrimento cada vez maiores. Por que isso acontece? Porque estamos vivendo num mundo caído, num mundo quebrado pelo pecado. Com os egípcios, claro, há uma diferença substancial, porque eles estavam sendo alvos do juízo, não da misericórdia de Deus. O próprio Senhor estava proporcionando aquela circunstância. Mas hoje, nos nossos dias, ainda acontece de muitas pessoas, inclusive servos e servas de Deus, homens e mulheres que têm interesse na vida santa, na vida piedosa, sofrerem por conta de ações ou omissões de ímpios, de pessoas que estão endurecidas, de pessoas que estão lutando contra Deus. Nessas circunstâncias, nós devemos entender que parte do plano do Senhor em nos fazer passar pela dor, pelo sofrimento, é de aprendermos a glorificar o seu nome, independente das circunstâncias, porque Ele é sempre um bom Deus. Ele é rico para com todos os que o invocam. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela Tua palavra viva e eficaz. E pedimos, Senhor, especialmente em relação a este último aspecto da nossa meditação de hoje, quando neste mundo e nesta vida temos que atravessar dor, sofrimento, tristeza, por conta de ações e omissões pecaminosas de pessoas que estão acima de nós, que nos lideram, que nos comandam e que muitas vezes, com o coração endurecido, obstinados no pecado, faz com que um grande número de outras pessoas também fiquem expostas às consequências perversas de suas ações e omissões. Pai, tem misericórdia de nós e, se passarmos por isso, ajuda-nos a confiar em Ti, a esperar na Tua graça e na Tua misericórdia, porque o Senhor é rico para com todos aqueles que o invocam. E, Senhor, ajuda-nos a ter prazer e contentamento em Ti, não nas circunstâncias, porque o Senhor é o nosso bem maior. O Senhor é o que nos traz alegria, verdadeira paz, verdadeira satisfação. Por isso nós te agradecemos, orando em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe meu irmão, minha irmã. Amanhã estaremos presencialmente juntos na IBJ, às 10 e às 17 horas. Você é nosso convidado, convidada para participar. Também queremos pedir que os irmãos e irmãs orem. 2 pessoas em especial. O pastor Wagner Busto, que está hospitalizado, ele voltou a contrair Covid-19, está com pneumonia. Então, por favor, lembrem nas suas orações do nosso querido pastor Wagner, também de toda a sua família atravessando um momento tão difícil. Também o Renan informou que o amigo dele, Eduardo, faleceu. Então, orem pedindo ao Senhor consolação à família, aos amigos, para que neste momento de dor o Espírito Santo atue, trazendo também serenidade. Deus os abençoe, fiquem na paz e permitindo o nosso Deus, nos encontramos amanhã.